Justamente fazendo essa avaliação prévia, né? Porque se sai colocando sem pensar bem antes, né? Principalmente a gente sabe que no caso da TV não pode expor criança, né? Tem todo um cuidado, assim, que às vezes a gente, né, já aconteceu de programas publicarem algo numa boa intenção, mas depois aquilo ser analisado de maneira diferente e virar processo. Tu tem algum exemplo concreto assim que tu pudesse dar, até para o nosso público entender como é que se dá essa relação do direito com esse jornalismo? Alguém processou por causa de imagem, por causa de um texto, por causa de um vídeo, algo assim, ou ainda não? O que se sabe, e dependendo da matéria, daí já saindo um pouco da saúde, porque na saúde não tem essa coisa muito da denúncia, né, que tem no jornalismo factual. Mas quando alguém ameaça o jornalista e a gente está na rua, a gente está na rua, fazendo imagens, por exemplo, de uma cena de agressão, digamos, uma cena de agressão. O cinegrafista gravou aquela cena de agressão e o agressor veio intimidar a equipe, eu já passei por isso. Não, mas tu está na rua, eu posso gravar. Né? É local público. É local né? público. Se tu estivesse batendo nessa pessoa dentro da tua casa, aí ok. Aí é privado. É. Tá bem. Essas preocupações é o que a gente tem também em relação ao jornalismo como um todo, né? Mas quando se trata de saúde, há um processo de comunicação aí que nós falamos já no primeiro bloco, que envolve um interesse público. Né? Tu comentaste agora, Aline, que raramente se tem um jornalismo denúncia na saúde. Mas a gente vê em alguns momentos, né, sobretudo assim, quem vai dar voz e imagem às situações em que o sistema público de saúde, por exemplo, não está funcionando. Nesse caso, é mais delicado. Como é que funciona essa relação de ir em busca dessa informação, tanto no audiovisual quanto no jornalismo impresso? No caso eu citei o Hoje em Dia porque o Hoje em Dia não tem esse objetivo de denunciar o caos da saúde que a gente sabe que existe. Por ser uma revista eletrônica mais leve, mais né? light. Uhum. Mas lá na Record mesmo já aconteceu, assim, né, da gente denunciar e partir da própria emissora, através de pessoas que entram em contato com a gente, de irregularidades que estavam acontecendo, e hoje em dia se usa muito o recurso da câmera escondida, né, para justamente dar o flagrante, que é a prova que aquilo realmente existe. Uhum. E nesse caso, qual é a tua posição sobre a câmera escondida nessa questão de saúde, por exemplo? Eu acho que ela é uma prova que o jornalista tem, porque se aquela conversa não é gravada, fica a palavra do profissional que daqui a pouco está sendo corrupto em determinada situação contra a palavra de quem está denunciando. Né? E para a TV, se não existe essa câmera escondida, essa denúncia, fica difícil de contar a história, porque daí fica um contra o outro e a gente não sabe quem está falando a verdade. E o vídeo mostra. No caso do impresso, como é que funciona isso, Dani? É a mesma forma que a Aline estava comentando, só que no caso não da câmera escondida, mas quando chega uma denúncia pra gente, a gente vai checar. Vai gravar a conversa com a pessoa envolvida e tal, para ter mais argumentos na hora de se defender, né? Acho que a pessoa vai dizer, não foi bem isso que eu disse, não é bem essa situação que eu relatei, mas a gente vai estar se resguardando também. Agora, em geral, para fazer assim, um olhar meio da experiência de vocês, mas pensando no futuro, o que precisa melhorar no jornalismo que faz saúde hoje, não necessariamente no trabalho específico de vocês, mas no olhar mais amplo que vocês têm do jornalismo internacional, nacional, regional, em todas as mídias. O que falta e o que precisa e aonde nós podemos ainda melhorar e crescer nesse jornalismo? Eu acho que o que está sobrando, não é nem o que falta, o que está sobrando é espetacularização. É sensacionalismo demais. Agora puxando um pouquinho para a área da saúde, é transformar coisas corriqueiras, atitudes corriqueiras do dia a dia em doenças, quando nem são. Tipo, uma criança que não tem limites tem caído muito como case de hiperatividade, por exemplo. Só um exemplo, assim, para tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. Então, essa espetacularização eu acho que está meio excessiva, assim.
Tem que ter um cuidado, um resguardo em relação a isso. Uhum. Bom, espetacularização é o assunto da televisão, né? Sobretudo, porque a gente tem a ideia do espetáculo numa sociedade imagética, ou seja, da imagem, como sendo a televisão. Como é que tu vês quando nisso? Quando tu fizeste a pergunta, o que me veio foi, tem tanta gente que faz tanta coisa para a saúde interessante e acha que aquilo é tão comum, mas aquilo poderia ser uma pauta super interessante e ajudar a vida de muitas outras pessoas. Mesmo na universidade, a gente fazendo pesquisas, né? Justo, é o exemplo que a gente comentou antes, né? A universidade às vezes descobre algo, benefício sobre determinado alimento, o que aquilo ali faz, ou uma atitude diária até de receita caseira que as pessoas fazem, que aquilo funciona para ela, aquilo pode funcionar para um monte de gente. Então, acho que isso de compartilhar, e hoje, no caso da TV, e eu acho que das outras mídias também, os telespectadores e os leitores se sentem muito próximos da gente. E que bom para eles cada vez mais virem ao nosso encontro e a gente poder transmitir aquela história que vai servir de exemplo. Maravilha. Bom, nosso tempo acabou. Infelizmente, vamos voltar a falar desse assunto em outro momento. Eu quero agradecer muito a Aline Schneider, apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record RS. Obrigado pela tua presença, Aline. Foi um prazer. E a Daniela Moraes, editora do caderno Viver com Saúde do Jornal NH. Muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço. E a você, telespectador do Mídia em Foco, siga conosco no próximo programa, mais um assunto relacionado com a mídia e que vai interessar seguramente a sua vida. Até lá.